Senhores, boa tarde. Vamos trabalhar população brasileira, formação étnica. Quais foram os grupos que formaram o brasileiro, os grupos étnicos que formaram o brasileiro? Quantos somos? Quantos brasileiros tem nesse país? Como é a distribuição dos brasileiros por esse país? A importância de conceitos. Nós vamos utilizar, sim, o que é uma população absoluta, o que é uma população relativa, o que é crescimento vegetativo, natalidade, mortalidade. Então vamos aí trabalhar. População, total de indivíduos. Nós vamos trabalhar a população brasileira. Quantos somos? Onde estamos? É isso que vai ser discutido. Para começar, país miscigenado. Quem formou o brasileiro? Três grupos principais: o indígena, o africano, negro, e o europeu, branco, formando um Brasil multicultural, um Brasil miscigenado. Vamos discutir aí. O Brasil já não é formado por brancos, predominantemente brancos, há um bom tempo. Grande parte dos brasileiros se autodeclaram pardos. É uma autodeclaração no censo. Os negros, aqui representado pela palavrinha preta, que é a palavra que está no site do IBGE, de 7 para 8% de um total. Então aumentou. O que aconteceu? Como também os pardos, os mestiços, o que aconteceu? Por que aumentou? Seria uma autoafirmação? Já seria não ter mais vergonha de sua cor? O que aconteceu? Os brancos diminuíram a sua porcentagem de 46 para 44. Então, hoje, no Brasil, predominantemente, não há mais brancos. A questão da predominância. Vamos seguir. A questão indígena. O que aconteceu com os indígenas? Quais foram os fatos que fizeram os indígenas hoje terem um número menor do que há 500 anos atrás? Estatisticamente, por volta lá de 1500, aproximadamente 3 milhões de indígenas. Hoje, 800 mil indígenas, censo aí de 2010. Talvez 1 milhão de indígenas. O número de indígenas, ele aumentou. Um dos motivos que nós vamos trabalhar um pouco mais lá na frente refere-se à natalidade. A natalidade indígena ainda é maior que dos demais grupos. E a mortalidade caiu bastante. Se a mortalidade caiu e a natalidade continua alta, então o número de indígenas, nos últimos anos, ele aumentou. Aliado, é lógico, à criação de reservas, de ambientes para indígenas. Aqui você tem um gráfico que mostra, primeiro, o que é um gráfico. Um gráfico é a síntese de um fenômeno. Você vê que os indígenas, o azul, população indígena do litoral. O vermelho, população indígena do interior. Olha o que aconteceu com a população indígena do litoral. Caiu muito e rapidamente. É lógico que pela data, link com história, você tem que linkar com o período da colonização. A chegada do branco. O índio aqui passou por um problema, né? Dois, na verdade. Genocídio e etnocídio. Genocídio e etnocídio. Genocídio, foram mortos. Tribos mortas. Tribos dizimadas. E etnocídio, sua cultura foi aniquilada. Indígenas estão deixando de ser indígenas. Estão assimilando outra cultura e não assumindo o seu traço indígena. Isso é etnocídio. Voltemos aqui que nos últimos anos tem aumentado o número. Ainda a natalidade alta, a queda da mortalidade e a criação de reservas influenciou nesse aumento de indígenas, mas muito menor do que era. Seguindo, onde estão os indígenas? Concentrados na região norte,
Como nós voltaremos aqui, olha o litoral. Forte ação europeia na região litorânea. Então, estão concentrados na região norte. Sobre os negros, quando vieram? Por que vieram? Eles vieram para trabalhar, mas não de livre, espontânea vontade. Eles vieram como escravos. Vieram para trabalhar inicialmente no ciclo da cana, principalmente. Então, lá no século XVII, lá no século XVIII, forte imigração negra, mas aquela imigração forçada. Negros, escravos, chegando de uma África para trabalhar aqui no território brasileiro, em condições subhumanas. Então, quando vieram fortemente a partir do século XVII, século XVIII, no comecinho do XIX ainda, mas depois já teve algum problema para trazer escravo, porque aí já começou a aparecer lei aqui, lei ali, contra a escravização. Mas no século XVII, século XVIII, forte entrada de negros. Forte entrada de negros. São dados estatísticos, porque dados oficiais de quantos negros chegaram é muito difícil você conseguir, porque alguns documentos foram queimados. Bem, século XVIII até comecinho aqui do século XIX, você vê um grande contingente de negros. Aí de repente diminuiu. Opa, 1855, o que aconteceu aqui, será? Não seria uma lei que proibia de trazer escravos? Então aí diminuiu o número de escravos. Algumas imagens que retratavam a situação do negro, né? Os castigos severos, a baixa expectativa de vida, situações complicadas, negros tratados como um mero produto. Negros fugiam devido a esse tratamento e acabavam se isolando, buscando uma segurança numa área chamada quilombo. O maior quilombo, localizado em Alagoas, o quilombo de Palmares. Vamos lembrar a história, Zumbi. E hoje, muitas comunidades de descendentes de escravos, que nós chamamos de quilombos, e quem mora lá é quilombola. Grandes comunidades de quilombola na Bahia, no Pará, em Minas, no Maranhão, em Minas. São os quilombos, são a comunidade quilombola. Seguindo, vamos esquecer que ainda existe um preconceito ainda incrustado no nosso cerne, infelizmente. Brancos ganham mais que negros, e se for mulher negra, a diferença aumenta. Em qualquer região, você vê que os homens brancos ganham mais que os homens negros. Isso aqui, ou população branca ganha mais que a população negra. Aqui você tem uma porcentagem do lado que retrata essa diferença. Teoricamente, no Sudeste é onde teria essa menor diferença. Mas ainda assim é muito grande, né? Onde negros ganham 69%, vamos por 70%, né? 70% de um branco. Por que isso acontece? E os brancos? Até aproximadamente 1850, um número irrisório de europeus vinham para o Brasil. Vamos lembrar que aqui foi o processo da independência. Daqui para trás, nós não trabalhamos com imigrantes, nós trabalhamos com colonizadores. O Brasil virou país aqui. Aí sim trabalhamos com imigração. Antes, colonos, agora imigrantes. Vinha num número irrisório e de repente começou a aumentar. Começou a aumentar o número de imigrantes para o Brasil? Vamos voltar. Vamos voltar aqui. Olha o número de negros. Quando começou a diminuir o número de negros? 1850. Quando começou a aumentar o número de europeus? 1850.
Então tem muito a ver, repito, com história. Os europeus vindo ao Brasil, motivados pelo fim da escravidão no Brasil, também é lógico pela falta de oportunidades na Europa, vinham ao Brasil para trabalhar, ou então para adquirir sua propriedade. Então acabavam vindo para o Brasil em busca de um sonho. Sonho esse que não estavam conseguindo na Europa. Então vinham para o Brasil para trabalhar, para constituir família, para ter um sucesso, para conquistar terras, para manter sua vida. Só que isso é ciclo. Olha que forte número de imigrantes. Depois caiu, depois subiu. Alguma coisa aconteceu aqui. São fatos históricos. Guerras mundiais, crises na Europa. A hora que terminou uma crise, quando terminaram as crises na Europa, os europeus voltaram para a Europa. Ou pelo menos não tinham mais motivo para sair. E aí então começa a cair de novo o número de europeus para o Brasil. Então você linka com história, tá? O fluxo migratório, você vai ter que linkar com história. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Muitos imigrantes, menor, muito menos. Fluxo de imigrantes, causas e consequências. Aqui tem um modelo de um contrato de agenciadores, porque os europeus eram agenciados lá na Europa por brasileiros ou por europeus mesmo. Aqui você tem um contrato onde o senhor Atílio Borges, ele tinha um contrato para trabalhar aqui no Brasil. Aqui eram algumas condições. Infelizmente, muitos não tinham sucesso aqui no Brasil, mas muitos tiveram sucesso aqui no Brasil, sim. Mas esse era um modelo de contrato de agenciadores. Quantos imigrantes vieram para o Brasil? De onde vieram? Depende do ciclo. Até 2015, entre 2000 e 2015, por exemplo, um forte grupo de bolivianos, estadunidenses, argentinos. Vamos lembrar que no comecinho do século XX era europeu o destaque, agora é americano. E hoje? Vamos trabalhar um pouco aí. Dá uma olhadinha hoje. 2012 e 2018, um forte grupo de haitianos, bolivianos, venezuelanos, países que estão passando por crises. No último ano, 2018, o analisado aqui, um forte grupo de venezuelanos, país que está numa crise fortíssima, uma crise econômica, uma crise humanitária, é uma ditadura. E o pessoal foge de lá e acaba vindo para cá. Vindo como um imigrante legal ou um refugiado, mas a questão é sair da Venezuela. O Haiti, esse alto número de haitianos que fica na América Central com objetivo ao Brasil, vamos lembrar que no começo do século XX, o Brasil foi um dos países responsáveis para reconstruir o Haiti, que vinha de uma crise. Tinha passado por um terremoto, tinha passado por uma ditadura, por questões internas, políticas graves. O Brasil foi um dos responsáveis para reconstruir o Haiti. E aí muitos haitianos acabaram vindo para o Brasil também para construir um sonho. Seguindo, agora no segundo momento, conceitos importantes para a geografia, para o nosso assunto população. Você tem que saber o que é isso aqui, que é a população absoluta. É o total de indivíduos. Exemplo, a população absoluta do Brasil é 210 milhões de habitantes. Pronto, é o total. População relativa é o número de habitantes por quilômetro quadrado, também chamado densidade demográfica. Total densidade demográfica. Taxa de natalidade. Quantos nascem? Taxa de fecundidade. Quantos filhos por mulher? Taxa de mortalidade. Quantos morreram naquele período? Crescimento vegetativo. Você vai pegar dois números, o que nasce e o que morre, e vai fazer uma conta. Crescimento vegetativo. Taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Então, se nascer 10 e morrer 8,
Crescimento vegetativo é 2. Crescimento vegetativo é o que nasce menos o que morre. Crescimento vegetativo. Imigrantes, quantos chegam? Emigrantes, quantos saem? Crescimento populacional é tudo isso. Crescimento populacional, você vai ver quantos que nascem, quantos que morrem, quantos que chegam, quantos que saem. Aí sim você vai saber o crescimento populacional. Sua cidade nasceu quanto? Sua cidade morreu quanto? Sua cidade, quantos chegaram na sua cidade? Quantos saíram? Isso é crescimento populacional. Seguindo, o mapa sobre população mundial. O assunto nosso é população do Brasil. Mas como falar de um Brasil se nós não temos uma visão mundial também? A questão é comparar sempre. Olha o nosso assunto. Concentração populacional. Então vamos trabalhar. A bolinha, cada ponto vermelho representa 1 milhão de habitantes. Então vamos lá. O mundo tem aproximadamente 8 bilhões de habitantes. A população está bem distribuída? Não, não está. Por quê? É aí que você vai buscar hipóteses. Por que será que tem pouca gente aqui em cima? Por que será que tem pouca gente aqui? Por que será que tem pouca gente aqui, aqui? Em compensação, muita gente aqui, aqui. Situação do Brasil, população mal distribuída. Muita gente aqui, pouca gente aqui. E aí? O que aconteceu? Por que a população é mal distribuída? E aí, basicamente, 3 motivos. É uma causa natural, clima, relevo, vegetação. É uma causa histórica, quando começou o povoamento. Ou é uma causa econômica, melhor qualidade de vida. Conceito. O que é um país populoso? O que é um país populoso e o que é um país povoado? Populoso, muita gente. Povoado, muita gente por quilômetro quadrado. Exemplo, o Brasil é populoso, mas o Brasil não é povoado. Exemplo, países populosos. Olha o Brasilzão aqui. Tudo bem que o dado é de 2015, mas a China é o mais populoso. 1 bilhão de pessoas, como também na Índia, mais que isso, né? Mais de 1 bilhão. O Brasil, com 200 milhões, é um país populoso, com muita gente. E povoado, isso o Brasil não é. Porque o Brasil só tem 24 habitantes por quilômetro quadrado. O Brasil tem muita gente no todo. Mas se eu pego a população do Brasil e divido pela área, vai dar apenas 24 habitantes por quilômetro quadrado. Exemplo, olha Bangladesh. Bangladesh é povoado, 1.000 habitantes por quilômetro quadrado. Olha a Austrália. Austrália, 3 habitantes por quilômetro quadrado. Canadá, 4 habitantes por quilômetro quadrado. E o Brasil, 24. Portanto, o Brasil não é povoado. Não é povoado. O Brasil ele é populoso. Tem muita gente. Mas eu pego esse mundaréu de gente e divido pelo tamanho, dá um número baixo. Vamos trabalhar. É assim, ó, dados do IBGE. Acabei de tirar no IBGE. Então, dados aí de 2020. É só entrar no site do IBGE, você vai ter a mesma informação. Tamanho do Brasil, população do Brasil, divido esse número por esse número, vou conseguir esse número. Vamos arredondar isso. 23 habitantes por quilômetro quadrado. 23 habitantes por quilômetro. Vamos arredondar. Habitantes por quilômetro quadrado. Isso não é povoado, o número é pequeno, mas esse número é grande. Então, a população absoluta, o Brasil é populoso. Na população relativa, densidade demográfica, o Brasil não é povoado. O que é discutido? O ritmo. O que aconteceu com a população do Brasil? Ela vinha mais ou menos, de repente aumentou, e o ritmo? O que aconteceu? O que aconteceu aqui? É isso que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar primeiro com a mortalidade. A mortalidade caiu, aí a população aumentou muito. De repente começou a gerar menos filhos. A população voltou num outro ritmo. Isso aqui é transição demográfica. Seguindo, densidade demográfica no Brasil.
Dá uma olhada como a população do Brasil é distribuída. Está muito mal distribuída, está concentrada no litoral. O que acontece aqui? Seria a floresta? Seria condições de vida? O que acontece aqui? E em contraposição, o que acontece aqui? Por que tem muita gente aqui? Isso que você tem que analisar. Crescimento da população brasileira. 1872, 10 milhões de habitantes. Vamos arredondar sempre. Censo de 2010, 190 milhões. Olha o tanto que aumentou. 2025, uma projeção, 246 milhões. Número que não será atingido. Nós estamos em 2020, aproximadamente 210 milhões de habitantes. Esse número não será atingido. Então a estimativa do IBGE, ela vai furar. Mas o que aconteceu? Aconteceu que estamos gerando menos filhos. As famílias estão menores. Vamos trabalhar isso. Crescimento da população mundial. Apenas uma questão de comparação. Tá? Determinados países nasce 25, outros nasce 42. Em alguns países morre 11, em alguns países morre 16. Alguns crescem menos, outros crescem mais. Apenas uma questão comparativa. Não é para decorar nada disso. Analisar tabelas. Alguns nascem mais, por que será? Outros nascem menos, por que será? Alguns morrem mais, por que será? Um dado também estatístico, vamos comparar. População do mundo, lá no século XIX, 1 bilhão. Passado um século, 123 anos, pulou para 2 bilhões. Então, em 123 anos, a população dobrou. E depois ganhou mais 1 bilhão em apenas 32 anos. Então, aqui é um ritmo. Aqui é um ritmo, aqui é outro ritmo. Mas o ritmo voltou a enfraquecer. Então, o mundo vive em ritmos. Aumenta muito a população, depois dá uma certa estabilizada, talvez caia. Mas tudo isso é ritmo da população. Igual ao Brasil. Ritmo da população do Brasil. Primeiro dado, nascia 44, num grupo de 1.000. 1940. Aí, 2010, antes nascia 44, agora nasce 15, num grupo de 1.000. Antes morria 25, agora só morrem 6. Por que a natalidade caiu? Será método anticoncepcional? Será custo do filho? Será a mulher conseguindo o seu espaço? Será a mulher no mercado de trabalho? Por que nascendo menos? E por que morrendo menos? Será o saneamento básico? Será a medicina preventiva? Será a vacinação em massa? A qualidade de vida melhorou? Então é isso que você pensa. Por que a natalidade diminuiu e por que a mortalidade diminuiu? Seguindo um pouquinho. A natalidade no Brasil diminuiu. Olha aí, no grupo de 1.000, olha como diminuiu a natalidade. E filhos? Quantos filhos são gerados por mulher? Antes, cada mulher gerava 6. E agora? 1,7. Lógico, é um dado estatístico, né? Então, um casal está gerando menos filhos, a mulher gerando menos filhos. Então, a natalidade está caindo porque a mulher está gerando menos filhos. Lógico, né? O casal gerando menos filhos. Então, isso já é um dos motivos do ritmo brasileiro. O que nós vemos na televisão? A questão da reforma da Previdência, a questão do aumento de velhos, aumento de idosos. Será que não é uma preocupação que no futuro não terá jovem para substituir esse mercado de trabalho que está se aposentando? Esse trabalhador que está se aposentando? Vamos trabalhar mais um pouco. E reta final. População urbana e rural. 1940, o ambiente era mais rural que urbano. Ano 2000, urbano e rural. Inverteu o jogo. No ambiente rural, mais filhos. No ambiente urbano, menos filhos. Então, busque esse relacionamento. Em ambiente urbano,
menos filhos. Em ambiente rural, mais filhos. O que aconteceu no Brasil de 40 para cá? Estamos com mais cidades. O índice de urbanização aumentou. E aí o número de filhos caiu. A vida na cidade é totalmente diferente no ritmo da vida rural. Para terminar, outra ferramenta chamada pirâmide etária. Pirâmide etária. A base da pirâmide é a natalidade. Aqui em cima são os idosos. O que nós vemos nessa pirâmide aqui, de 1990? Nascia bastante, mas os que nasciam, poucos chegavam aqui em cima. Olha aqui agora. Uma projeção, uma pirâmide de 2010, passado 20 anos. Esse grupo aqui é o que está aqui. Aí você olha, ó, a pirâmide está deixando de ser pirâmide. Está aumentando esse grupo aqui em cima. Ou seja, estamos envelhecendo. O número de idosos está aumentando, a qualidade de vida melhorou. Isso é uma pirâmide etária. Então, uma pirâmide etária é um gráfico, e como todo gráfico é a síntese de um fenômeno, a natalidade e a quantidade de idosos. Uma pirâmide etária, na verdade, ela é dividida em 3 grupos: jovens, adultos e idosos. Jovens, adultos e idosos. Jovens, adultos e idosos. Se você olhar essa pirâmide e essa pirâmide, o número de idosos aumentou. Motivo? Qualidade de vida. Estamos vivendo mais. Isso é uma pirâmide etária. Pirâmide etária. Olha o Brasil em 1950. Nascia muito, pouco chegava aqui em cima. 1950. 2017. Nasce menos, famílias menores, mas chegam aqui em cima. Isso é uma pirâmide etária. Lógico, é uma projeção. Nasce mais, nasce menos. Muitos chegam aqui em cima? Não. Olha para você ver. Ó. Nasce muito, mas pouco chegam aqui em cima. Nasce menos, mas chegou aqui em cima. É um grupo de mais idoso, né? Um grupo mais velho. O Brasil aqui ele está melhor. Quanto mais é pirâmide, quando um país tem um formato de pirâmide mesmo, é um país não muito legal. Aqui está mais legal. Vamos lá. Olha aí, 1950, 2017 e fizeram a projeção para 2090. Olha que a população até diminuiu. É aquela história da reposição populacional. A ONU propõe que cada casal tenha 2 filhos, mas isso não está acontecendo. Um casal gerando um filho. Esse casal vai morrer, vai deixar apenas um no seu lugar. Teria que deixar 2, mas isso não está acontecendo. Então, uma evolução das pirâmides. Olha a pirâmide, pirâmide, pirâmide. Nasce muito, poucos chegam aqui em cima. Nasce menos, muitos estão chegando aqui. Agora, os que nascem, todo mundo chega. Só que está nascendo pouco. Está ficando mais idoso. Uma pirâmide etária. Seguindo, essa é a população do Brasil no ritmo. Ela cresceu muito num período, chegou aqui a uma certa estabilização e aí vai entrar em queda. A população do mundo é assim também. Ela aumenta muito, depois estabiliza, depois entra numa leve queda. Por que aumenta muito aqui? Porque morre menos e aí aumenta. E por que de repente começa a diminuir? Porque aí nasce menos e aí estabiliza. A mortalidade diminui primeiro, depois que é a natalidade. E para terminar, os analfabetos, a educação. Como vivem os 200 milhões de habitantes? Como vivem os 210 milhões de brasileiros? Olha a taxa de analfabetismo. Será que os 200 milhões vivem da mesma maneira? Qual região do Brasil tem mais analfabetos? Por que será? É isso que você tem que discutir aí com as suas informações. Aqui tem menos analfabetos, aqui mais analfabetos. Olha aí de novo a questão do IDH. O que é IDH? IDH, aqui ó,
índice de desenvolvimento humano, mede qualidade de vida, mede educação, saúde e renda. Em 91, a maioria absoluta dos municípios, o IDH muito baixo, qualidade de vida muito ruim. Já em 2000, já deu uma melhorada. Olha o IDH, porque o IDH é uma escala que vai de 0 a 1, ok? Olha o ritmo. Em 91, um IDH muito baixo. Olha em 2000, opa, já deu uma melhoradinha. Olha o IDH aqui, ó, IDH médio. Já tem uns, né, uns baixos. Mas olha aí em 2010, já deu uma melhorada, né? Ou seja, reclamamos do Brasil hoje, mas então vamos levar em consideração que ele já foi pior, né? Ou muito pior. Então o IDH melhorou, IDH é Índice de Desenvolvimento Humano, e IDHM é Índice de Desenvolvimento Humano por município. O Brasil tem mais de 5.000 municípios, mais de 5.500 municípios, mas você vê que ainda é desigual, né? Aqui, olha o IDH como ele é melhor, aqui ele é pior. Então, praticamente, 2 Brasis, o do norte e o do sul. Um IDH legal, ou pelo menos, né, não tão ruim, e aqui um IDH pior. E o que você avalia aqui em cima? Educação, saúde e renda. E aqui embaixo? Educação, saúde e renda, porque o IDH mede isso. Aqui não é tão legal, e aqui já está um pouquinho melhor. Brasil. Pessoal, então, valeu. Obrigado aí pela atenção e pela paciência. E para terminar, aquelas 3 palavrinhas-chave no momento de crise: foco, força e fé. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus aí.